Senhoras e senhores, muito boa tarde. Nós tivemos uma semana agitadíssima e especialmente no dia de ontem, 29 de novembro, o Instituto dos Advogados de São Paulo completou 144 anos de existência. Como recordei na solenidade de posse dos novos associados e diplomação e premiação do concurso de monografias que aconteceu no Salão do Júri do Tribunal de Justiça, no dia 28, é momento de comemorar a fundação, a cultura e a renovação. Na segunda-feira tivemos a inauguração da Galeria de Patronos e a Galeria dos Presidentes. Quarta-feira essa solenidade e hoje encerramos, no dia 30 de novembro, com a última reunião almoço que eu tenho oportunidade de presidir ao longo de um ciclo muito especial da minha vida de 6 anos. Um ciclo onde eu tive a oportunidade de ter 2 diretorias muito especiais. Uma delas, a primeira, ao lado da Raquel Preto, a quem eu faço uma homenagem. E a segunda diretoria, ao lado da professora Maria Garcia, com minha vice-presidente. Do professor Milton Flávio de Almeida Camargo Lautschläger, meu diretor administrativo. Do professor Alexandre Jamal, diretor de comunicação. Do professor Flávio Maia Fernandes dos Santos, o meu diretor financeiro. E justificadamente ausente, por motivos acadêmicos, o diretor cultural, o professor Diogo Leonardo Machado de Mello. Esse grupo muito especial, que é o grupo do Instituto dos Advogados de São Paulo, não poderia, nesse trabalho todo que vem sendo feito, encerrar esta última reunião almoço de uma maneira tão especial e tão simbólica, que é efetivamente uma festa da academia, uma festa da cultura jurídica. É o que nós estamos hoje verificando em todas essas mesas que nós repleta nesse salão, de professores que cuidam de ensinar o direito. E a homenagem, então, numa reunião ao almoço, à professora Maria Helena Diniz, ao receber a nossa maior honraria, a medalha Barão de Ramalho, encerra exatamente esse ciclo, que é o ciclo do Instituto dos Advogados de São Paulo como um guardião da cultura jurídica. O currículo da professora Maria Helena Diniz mostra e demonstra a sua extrema dedicação ao magistério e à ciência jurídica, o que faz dela, sem dúvida, uma das maiores professoras em atividade no Brasil. A sua obra transpira a sua personalidade de incansável estudo, atualização e aperfeiçoamento, que serve de sustentáculo para milhares de alunos de graduação e pós-graduação, sendo uma das principais autoras do nosso país. Não há aluno ou profissional do direito que não conheça a obra da professora Maria Helena Diniz. Sua notoriedade acadêmica é inversamente proporcional às suas aparições públicas, fora do ambiente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde é encontrada diariamente lecionando
e orientando seus alunos. Manteve-se fiel à Faculdade de Direito, onde se graduou em Ciências Jurídicas e Sociais em 1970, mestrado em 74, doutorado em 76, livre docência em 78. Tal fidelidade decorre do compromisso assumido com o saudoso professor Washington de Barros Monteiro, a quem sucedeu na missão de ensinar. Tornou-se professora titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo em 17 de setembro de 1981, aprovada com a média final 10. Ao longo da sua vida, recusou cargos e funções públicas das mais relevantes, mantendo sua dedicação à sua família e aos seus pais, com quem conviveu e demonstrou seu amor até os últimos dias. Detentora de uma técnica apurada de leitura dinâmica, manuscreve todas as suas obras e trabalhos, comunicando-se com seus interlocutores e alunos por cartas, preenchidas por uma caligrafia que é uma obra de arte. Seus livros obtiveram reconhecimento internacional como doutrinadora e assim é reconhecida pela academia, presente nas prateleiras de toda biblioteca que se preze. No mundo exibicionista, a professora Marilena Diniz é exemplo de preservação da privacidade, demonstrando sua grandeza pelos ensinamentos transmitidos em seus livros e em suas aulas, cuja amplitude e profundidade retratam o seu conhecimento enciclopédico, a sua cultura e inteligência fulgurantes. Sempre se orgulhou de integrar o Instituto dos Advogados de São Paulo, demonstrando publicamente essa dedicação ao longo de décadas. A professora Marilena Diniz é um símbolo da ciência jurídica e do estudo do direito, sendo este reconhecimento do Instituto dos Advogados de São Paulo, com a outorga do Prêmio Barão de Ramalho, uma mensagem para a sociedade, que sem respeitar e investir na educação e valorizar as mulheres, estaremos longe de uma verdadeira evolução do nosso Brasil. Professora, com auxílio do professor Modesto Carvalhosa e do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Thomson Flores, por favor. Professor Modesto. Cadê ele? A sua outorga da Comenda Barão de Ramalho. O Instituto dos Advogados de São Paulo, fundado aos 29 dias do mês de novembro do ano de 1874, nesta cidade, por deliberação da sua diretoria e conselho, nos termos do regulamento aprovado aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2000, faz saber a todos e a cada um que a excelentíssima senhora professora Maria Helena Diniz foi homenageada em sessão solene realizada nesta data com a outorga do Prêmio Barão de Ramalho, conferido a quem tenha se destacado com excepcional qualidade em mais de uma ocasião por serviços prestados ao Brasil e ao povo deste país na área do direito, da cultura e das ciências humanas em geral. E para o devido registro histórico foi expedido o presente diploma, assinado pelo presidente do Instituto e pelo diretor administrativo. São Paulo, 30 de novembro de 2018.
Ilustre professora Maria Helena Diniz, ilustre presidente do Instituto, ilustre desembargador Thomson Flores, está aqui, nos honra sobremaneira com a sua presença. E quero apenas dizer, já foi feita a justa homenagem à professora Maria Helena Diniz, e apenas eu quero ressaltar algumas coisas interessantes a respeito desse grande prêmio e essa grande homenagem, que é a maior homenagem do Instituto aos brasileiros que se destacaram no mundo jurídico e no mundo institucional. Fundado em 1874, como foi dito, o prêmio foi criado no ano 2000 e foram seus galardoados, em primeiro lugar, figuras extraordinárias, mas em primeiro lugar, Teotônio Negrão, em 2001, Gofredo da Silva Teles, em 2002, Esther de Figueiredo Ferraz, em 2003, Walter Seneviva, em 2004, Miguel Reale, em 2005, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 2006, Zilda Arns, em 2007, Marco Aurélio Mendes de Faria Melo, em 2008, o Superior Tribunal de Justiça, em 2009, José Carlos Moreira Alves, em 2010, Luiz Olavo Batista, em 2011, Fernando Henrique Cardoso, em 2012, e José Renato Nalini, em 2014, José Afonso da Silva, em 2015. Este ano temos a grande satisfação de outorgar como nossa confrade a professora Maria Helena Diniz. O seu nome tem uma repercussão internacional. No meu entender, é a maior civilista que o Brasil tem, dentro da sua modéstia e do seu recolhimento quase monástico que se tem, e que nós temos disso o produto da sua obra fantástica. E temos em Maria Helena Diniz, portanto, uma seguidora dessa tradição do Prêmio Barão de Ramalho, que foi o fundador deste instituto, grande brasileiro, diretor da Faculdade de Direito, onde era professor de Direito Civil, na ocasião, que escreveu também livros muito importantes. Bom, aqui eu gostaria muito de dizer, também no plano sentimental, que Maria Helena Diniz, além de grande discípula de Washington de Barros Monteiro, foi também discípula de Franco Montoro, que foi seu grande mestre. E também aqui a de Gofredo da Silva Teles, que foi este sim, talvez na fase assim mais de mestrado e posteriormente um grande incentivador do seu trabalho, vendo o seu talento e a sua genialidade como jurista. E aqui a presença, naturalmente, da Maria Eugênia, viúva de Gofredo da Silva Teles, grande jurista também, e da sua filha Olívia, mostram o apreço que Gofredo e a família tinham por você durante todos esses anos, como grande discípula dos grandes mestres, a qual você realmente honrou profundamente e agora é homenageada pelo Instituto como um reconhecimento pela sua grande obra. Meus parabéns. Senhor Presidente, senhores membros do Instituto, prezada professora Maria Helena Diniz, senhoras e senhores. Ao ensejo da outorga da Medalha Barão de Ramalho, a eminente professora Maria Helena Diniz, presta-lhe o Instituto dos Advogados de São Paulo justa e merecida homenagem, venerando a obra da insigne jurista. Com efeito, nas páginas iniciais do seu célebre Tratado Elementar de Direito Civil belga, em mais de 20 volumes, Henri Depage observa de que ninguém se faz verdadeiro jurista sem antes ser consumado civilista. A aceitar-se tal ensinamento, a ilustre professora Maria Helena Diniz, por todos os títulos, está a merecer a denominação de jurista. As suas obras e escritos estão a atestar a fecundidade de sua cultura e inteligência, a profundeza de seus conhecimentos filosóficos e jurídicos,
notadamente no campo do direito civil, sobressaindo o seu já clássico Curso de Direito Civil, em vários volumes, que é fonte de estudo e meditação por parte de alunos e professores nas faculdades de direito de todo o Brasil. As obras de direito que produziu estão a enriquecer as estantes de nossas bibliotecas. Os artigos e pareceres que emitiu, as respeitosas críticas e comentários às decisões dos tribunais, elaboradas com elegância, técnica e concisão, exteriorizam bem a proficiência da ilustre autora. Recorda Tobias Barreto que na formação e aplicação da lei, o legislador induz e o juiz deduz. A ciência do direito incumbe, prossegue o saudoso jurista, ratificar as induções de um e esclarecer as deduções de outro. O direito é uma ciência criadora, como reconheceram os autores do Código Civil francês, consoante o preceito de Portalis, incerto no seu discurso preliminar, quando afirmou perante o então primeiro cônsul Napoleão Bonaparte: o poder de julgar não é jamais dirigido no seu exercício por meros preceitos formais. Ele é também pelas máximas, pelos usos, pelos costumes, pelos exemplos e pela doutrina. Também o tempo da justiça não é menos consagrado à ciência do que às leis, e que a verdadeira doutrina, que consiste no conhecimento do espírito das leis, é superior ao conhecimento das próprias leis. Palavras bem atuais. Prossigo. Cabe à jurisprudência, sedimentada na doutrina, adaptar continuamente o direito vigente às circunstâncias mutáveis da vida, como lucidamente reconheceram Jean Carbonnier, Gaston Morin, John Austin, Roscoe Pound, Buckland e Zipelius. Ademais, a praxe, o ensino e a ciência do direito não se limitam a pesquisar o sentido de uma regra jurídica e aplicá-la ao caso concreto, mas sim em ampliar o pensamento buscado pelo legislador ao editar a norma legal e adaptá-la às necessidades da vida prática, pois o direito é, antes de tudo, uma ciência da vida, uma ciência prática, como sempre o afirmou Oliver Wendell Holmes. A longa e profícua trajetória da professora Maria Helena de Lis, pelas letras jurídicas, abordando os mais tormentosos temas da ciência do direito, apreciando os problemas da interpretação das normas jurídicas, enfatizando a importância do processo sistemático na interpretação da Constituição e das leis, sempre teve presente o ensinamento de Celso. Ciri leges non est verba erum tenere, sed vignac potestatem. Saber as leis é conhecer-lhes, não as palavras, mas a força e o vigor. E eu sempre gostei, fugindo um pouco do texto que escrevi, de um velho poeta latino, Estácios. E ele diz, num de seus escritos, Sereti arboris quae alteris século prosite. Cultiva árvores que sejam úteis aos séculos vindouros. E é exatamente isso que a senhora fez nos seus 40 anos de frutuoso magistério. Em maio de 1967, desaparecia o último remanescente da renomada trindade dos civilistas brasileiros, o saudoso ministro Eduardo Spínola. Sim, senhores, nós já tivemos no Supremo juristas desse porte. Eduardo Spínola. Anteriormente, já falecidos, Clóvis Bevilacqua e depois Lacerda de Almeida, nomes que dão saudades. Ainda ontem eu utilizo muito o velho manual do Lacerda de Almeida, 28 preciosos volumes, senhores. Nessa esteira, e sucedendo a essa notável geração, a professora Maria Helena Diniz, há mais de 40 anos, dedica-se com um intenso labor profissional ao culto do direito, em especial ao magistério. A sua obra influenciou toda uma geração de estudiosos, e certamente inspirada em Leon Deguy, a sua constante preocupação com que o direito não se transformasse em um mero instrumento de um individualismo sem entranhas, porém, que fosse posto a serviço do homem como ser social. Neste ano, o Instituto dos Advogados de São Paulo, em reconhecimento a seus elevados méritos, outorga-lhe a medalha Barão de Ramalho. A sua fidelidade ao direito e o culto à justiça a inscrevem entre as personalidades dignas de admiração não só da comunidade jurídica, mas de toda a nação. Dessa forma, ao elogio que o Instituto dos Advogados de São Paulo incumbiu que eu vos trouxesse, por vossa extensa obra jurídica, no momento em que vos confere a medalha Barão de Ramalho, gostaria de aditar os meus aplausos por vossa merecida formação humanística. Meus parabéns e muito obrigado pela atenção. Excelentíssimo senhor,
Dr. José Horácio Rezende Ribeiro, diretores, conselheiros do Instituto dos Advogados de São Paulo, senhores e senhoras aqui presentes. No dizer de Latino Coelho, a mais bela, a mais expressiva, a mais difícil de todas as artes é a arte da palavra. Como não tenho o dom da palavra, irei tão somente exprimir a linguagem do meu coração. Desembargador Thomson Flores, professor Modesto Carvalhosa, obrigada pela honrosa presença, pelas palavras tão gratificantes e pelo brilhante lugar que ocupam no mundo jurídico. Instituto dos Advogados de São Paulo, obrigada por semear a semente da cultura, da justiça e da honradez. Dizem que a cultura não tem fronteiras, mas é com muito orgulho que eu digo: o Instituto dos Advogados de São Paulo é nosso, é muito nosso, por ser patrimônio cultural do Brasil. A Deus, que governa os destinos do mundo, entrego este instituto e sua elite cultural para que sempre lutem pela democracia, pela dignidade humana e pelas garantias constitucionais. Pois de que valem os direitos consagrados em normas se não houverem consciências esclarecidas capazes de fazê-los valer? Seguindo as certeiras palavras do professor Goffredo Teles Júnior, de que o direito, como o amor, tem sua fonte original no coração dos homens. Realmente, o direito é fruto do trabalho feito com amor. E o fruto desse trabalho é a justiça, dando a cada um o que é seu. Instituto dos Advogados de São Paulo, obrigada por esse gesto de grande generosidade, outorgando-me o prêmio Barão de Ramalho. Meu agradecimento por essa honra é tão grande que não poderia ser maior. Peço permissão para compartilhar este prêmio com todos os juristas, magistrados, membros do Ministério Público, procuradores, defensores públicos, delegados, tabeliães e advogados, artífices de ouro, verdadeiras flores que frutos se fizeram, venceram os vendavais, não caíram nem secaram. Por isso, podem sonhar e lutar por um Brasil melhor, menos cinza, mais justo, mais humano e acolhedor. Gotas luminosas que formam um imenso mar. Ao exercerem a sua profissão com probidade, competência e responsabilidade, almejando uma coisa só: a grandeza de ser justo, fazendo do verbo e da pena a espada de Temis. Ao Instituto dos Advogados de São Paulo, que todos conhecemos e admiramos, pela sua singular história, pelo seu trabalho, que constitui a glória do direito, e a toda a comunidade jurídica, por aumentar em nosso povo
a fé no Brasil, no direito, na liberdade disciplinada, na democracia e na justiça. A minha carinhosa homenagem e os meus aplausos.